Pediram para comentar a decadência dos governos e as revoluções, a corrupção da monarquia, da aristocracia e da democracia. Isso é importante, hein? Do que? Na Grécia? Não colocou aqui, deve ser na Grécia mesmo. Porque o Coulonge comenta, né, das revoluções na cidade grega. O que aconteceu na cidade grega o que aconteceu no mundo moderno da Idade Média hoje é análogo ao que aconteceu na Grécia. Então a Grécia ela começou com monarquia, então em Atenas tinha monarquia, depois passa para a aristocracia, sempre com guerra, depois passa para a democracia se corrompe e vem a tirania. Então aí que Aristóteles comenta, né, porque quem protege o mundo da tirania não é a democracia, é a monarquia. Monarquia é a corrupção do ótimo dá o péssimo, né? Então a monarquia, na realidade, é que protege a uma cidade, um povo da tirania. A tirania, na realidade, ela é fruto da democracia. Aliás, a primeira pessoa a pensar sobre as três formas de governo foi Aristóteles, né? Varia muito o nome aí, conforme uns dão o nome de república para democracia, mas são as três. É monarquia, aristocracia, né, que é governo dos melhores, monarquia aristos é melhor em grego, democracia todos, mas que na Grécia também varia para ampla maioria, né? E aí depois vem a tirania, que é a corrupção da monarquia. A corrupção da aristocracia é oligarquia, corrupção da democracia é demagogia. Que é uma coisa que a gente nunca viu no Brasil, então nós só conhecemos em teoria. Né? Só em teoria demagogia. O que vem a ser, aqui a gente tem democracia e não demagogia. E só um parênteses. O interessante dessa decadência aqui nas cidades gregas, segundo o Coulonge, é uma decadência dos costumes, é uma decadência da religião, e olha que interessante, decadência da família, né? Então, as famílias começam a entrar em decadência, se não me engano, Atenas teve que colocar uma lei obrigando as pessoas a casarem. Em Roma teve. Em Roma chegou até lei, e em Atenas davam penas, não uma pena de morte, mas davam penas pecuniárias, você tinha que pagar um tributo enorme se não casasse. Em Roma foi assim, o solteiro pagava imposto mais alto, porque destruindo a família, se destrói a sociedade. É o que a gente vê hoje. A gente vê hoje que viu no mundo grego e que viu no mundo romano. Vamos lá, tem mais uma aqui. Essas teses das revoluções se aplicam no Brasil? Foi da monarquia para a aristocracia e depois democracia com alternância para a tirania? Exatamente, muito bem observado. O Brasil repete a lógica das revoluções gregas. Primeiro tivemos o Brasil independente, né? Tivemos primeiro a monarquia, depois tivemos uma república de alma aristocrática. Todo mundo, autor de escreve livro, vai falar que a primeira república era aristocrática, controlada por São Paulo e por Minas Gerais. E depois nós temos o golpe do Getúlio, e aí alternando, então, governos ditatoriais com democracia, exatamente como aconteceu na Grécia. Temos aqui o Jorge Lima, ele faz a pergunta, esse tríplice encontro forma a identidade da Europa? Sim, forma identidade. Eu recomendo que leiam o discurso do Papa Bento XVI no Parlamento Alemão em 2011. Está lá na internet, fácil de achar, tem uma citação é muito logo bonito. No começo do livro aqui. Logo no começo do livro tem a citação. Temos mais uma aqui do Wesley Gabriel. Existe alguma explicação para judeus, gregos e romanos não terem construído pirâmides? Como eles viam esse tipo de monumento? Olha, interessante, hein? Olha, me pegou aqui. Eu pego, porque tem uma questão, porque as pirâmides, na realidade, para os mortos, né? E na realidade os templos para os gregos e romanos era para algum deus vivo. É verdade que eles haviam o culto aos mortos, mas era restrita à família, não era uma coisa assim disseminada aí na sociedade. É verdade que muitos gregos aprenderam cálculos, Pitágoras viajou para o Egito, né? E outros viajaram para o Egito para aprender a fazer conta, conhecer a cultura egípcia, e nenhum deles ficou fascinado com pirâmide. Então, realmente, eles viram alguma questão lá com as pirâmides. Mas é uma boa questão, viu? É interessante. Acho interessante. Que aqui envolve a questão do culto familiar, que para Grécia e Roma era um culto restrito à família, né? Era o morto da família. Então, a pirâmide era uma coisa mais externa, né? Que quem estava enterrado era o faraó. E, claro, para Israel não tinha culto aos mortos. E é interessante, Marcelo, eu não recordo agora qual é o salmo, mas é um salmo que a gente reza... quando reza às vésperas de domingo.
e que diz muitas vezes o nosso Deus é um Deus vivo. Quer dizer, é um contraponto que Davi colocava ali ao culto que tinham os pagãos dos mortos. Né? Os mortos. O nosso Deus é um Deus vivo. O Deus deles tem boca e não fala, tem ouvido e não escuta. Etc. Então é um salmo que quando eu li o Fustel de Coulanges, quando eu li esse salmo, eu falei, puxa, mas é isso aqui que Davi está falando. Né? Ele está justamente rebatendo, mostrando que o Deus verdadeiro não é um Deus morto, e sim um Deus vivo. Então os judeus jamais fariam uma pirâmide. Né? Nunca. E nem grego, nem romano, eles não viram valor nisso. Né? Interessante. Tem mais aqui, professor. Depois de Aristóteles, quais foram os melhores filósofos? E o estoicismo, tem algo de bom em Sêneca e companhia? Tem muito influenciador que os colocou em pauta novamente. Então, o maior filósofo da história foi Aristóteles, né? Vemos um grande valor Sócrates, Platão, e depois com a Idade Média, né? Aí vem com a ápice de tudo, que é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino também tem a tríplice também, né? Sobre o ângulo do estudo. Então lá está a melhor fonte da teologia, a melhor fonte da filosofia, a melhor fonte do direito. Então, São Tomás de Aquino também é um cume que tá presente os três pilares. São Tomás faz todo isso teológico, obviamente, então comenta demais sobre o Antigo Testamento, também fala muito de Aristóteles, tem muita remissão a Roma, cita Cícero e escreveu em latim, que é propriamente vem do mundo romano. Então nós vemos que no maior doutor da história, nós vemos o tríplice pilar estrito, está lá, perfeito. Em relação aos estoicos, é um pensamento decadente, mas eles têm um grande valor, que é a defesa do direito natural, né? Da lei natural, lei eterna. Então, quando Cícero e outros comentam lá em Roma, que eram adeptos do estoicismo, falando que a lei eterna vem do alto, vem dos deuses, é um pensamento absolutamente correto. Não é só trocar de Deus para o Deus verdadeiro, dá exatamente na mesma coisa. Sim, exato. O princípio está correto, o objeto ali está errado. Está errado. O princípio, se a gente pegar o Cícero, que ele escreveu, e só tirar uma ou outra frase e falar, isso aqui está passando lá embaixo, algum católico fez. E é interessante que, falando agora um pouco da questão dos filósofos e de São Tomás, como você comentou e como você menciona no livro, São Tomás se referia a Aristóteles como o filósofo. Né? O filósofo. Tinha um respeito enorme por ele. Por Aristóteles. Tem mais aqui, o Taxad foi responsável pelo fim do império com os altos impostos? A questão tributária em Roma é muito interessante. A gente ficaria com vontade de morar no Império Romano. No Império Romano, a tributação era baixíssima. Havia um princípio romano que era cobrar o menos possível de tributos da população. Então, quando Roma às vezes dava uma época de grandes conquistas, os tributos diminuía. Chegava épocas em Roma, de quando tinha afluência de muito recurso vindo das conquistas, que a pessoa praticamente não pagava nada de tributo. Era impressionante. Se estima que em cálculos do Império Romano, quando tirando essas coisas excepcionais, era mais ou menos 2, 3% que uma pessoa que você tinha que pagar para o Império Romano. Veja só, 2, 3%. Pois é nada, né? Hoje é 50%. A gente tem saudade do quinto hoje, né? Temos saudade do quinto, que era só 20%, hoje está 50%, não só no Brasil, no mundo inteiro. Mas o Brasil é campeão. Absurdo. O Brasil é campeão. Então, é que, na verdade, não se vivia para o Estado, né? Hoje o Estado tem como função manter o Estado. Manter o Estado. Então, ele hoje a sociedade dinheiro. É servil do Estado. Os romanos tinham uma compreensão da gestão pública impressionante. Só uma coisa que também pode fazer inveja muito brasileiro, um governador provincial, se ele aumentasse o patrimônio enquanto ele era governador da província, ele era condenado à morte. Se a moda pega aí. Se a moda pega. Então, eles tinham cuidado no dinheiro público em Roma que realmente é notável. A baixíssima tributação realmente é uma coisa assim impressionante no mundo romano. Uau. Tem um comentário aqui, é o último aqui, né? Mas eu tenho uma dúvida minha, professor. Posso fazer uma pergunta minha? Vamos lá, uma honra. Não sei se eu estou certo aqui ou não, mas pelo pouco que a gente entende aqui, o direito romano ele foi muito utilizado como base, né, para algumas civilizações. Isso é verdade? Qual a importância disso? É verdade, foi a alma do todo o direito medieval e direito, inclusive, do brasileiro, do alemão, qualquer um do mundo ocidental, foi baseado no Império Romano. Inclusive, você
para você ter uma ideia, em 1910, num código alemão, agora não me lembro o que era, dizia-se que se alguma coisa não estivesse prevista naquele código, que se usasse o direito romano como suplência. Olha que honra para o Império Romano. No século XX, ele era um direito suplente do direito alemão. Impressionante, que honra, né? Coisa de lá de fazia mais de 2.000 anos atrás, servindo para um outro século, né, outra sociedade que já passou por tanta mudança, como é universal, e o valor e o mérito do direito romano, e muitas expressões do direito romano estão em linguagem corrente aqui no Brasil, várias. Famosos brocardos jurídicos, é tudo em latim, né? É verdade. Muitos vêm lá no Império Romano, abuso, não tolhe o uso, tantos outros, né? Interessante. Então tá vivo. Para finalizar, tem um comentário aqui do S Coca-Cola, né? Deixa eu ver aqui que o Gabriel me mandou. Esta aula está maravilhosa com esses 2 mestres. Vamos ver aqui. Com esses 2 mestres. Só uma pergunta: o vinho que vocês estão degustando é grego ou romano? É fruto da Grécia e de Roma. É, fruto da Grécia e Roma. É um vinho português do Alentejo, recomendo muito, muito bom. Porque todas as nações católicas são herdeiras disso, né? As nações que levaram a fé católica para o Japão, para o Brasil, são herdeiras do Tríplice Pilar. Foram, no passado, províncias romanas. Portugal foi província romana. Espanha foi província romana. França foi província romana. Então, essas nações que levaram a civilização ao apogeu viveram sobre o ambiente romano. Isso que é importante dizer. Qual que foi o ápice da civilização? França, século XIII. Época de São Luís, São Tomás de Aquino, época da Notre Dame, do Gótico. Onde é que estava a França? Estava na Ásia? Não, estava província do Império Romano. Pois é. Que ela também bebeu dessa fonte. Dessa fonte. Apareceu mais uma aqui, a última aqui, ó, que eles mandaram. Vamos lá, Marcos Wilson. Os tributos eram baixos porque existia escravidão? Então, havia escravidão, mas havia o custo do Estado. Mesmo tendo escravo, tem o custo de manutenção do Estado. Primeiro que também os imperadores as famílias eram muito ricas. Então, a pessoa fica criticando a monarquia, mas se você tem um monarca muito rico, ele demanda menos custeio do que alguém que vai ser eleito. Vai ser menos tentado pela porque corrupção. ele tem o dinheiro da família dele. Então o gasto fica só para o Estado, não é manutenção de nenhum palácio, de nada. Então, primeiro, as famílias as famílias romanas eram muito ricas, muito prósperas. Tinha famílias que tinham o poder de fazer guerra. Só para ter uma família Fábia, ela chegou a fazer guerra. Só a família tinha o poder de fazer guerra. Então eram famílias muito poderosas, muito ricas. Então o custeio do Estado fica muito menor. Então não era só a escravidão, havia o fluxo de riqueza de fora, boa gestão do patrimônio público, com penas gravíssimas para quem fosse contra, e também muita riqueza na elite, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.